Então, agora a gente vai falar sobre a construção de comandos eletropneumáticos pelo método passo a passo generalizado. Bom, o método passo a passo generalizado é equivalente ao passo a passo que a gente viu na pneumática pura. Então, da mesma forma que a gente dividiu os movimentos, né, a sequência de movimentos em setores, vai ser igualmente feita aqui, ou seja, cada movimento significa um setor, ou um passo. E aí a gente, ao invés de ter válvulas, né, ou ter linhas pneumáticas para cada passo, a gente vai usar relés, um relé para cada passo, tá? Então, o número de relés que a gente vai ter no nosso sistema é o mesmo número de passos que a gente tem. E aí, a ideia é a mesma do método passo a passo na pneumática. Então, para que um passo ocorra, ou seja, para que a gente ative um passo N, a gente tem que estar no passo anterior, ou seja, no passo N-1, e que aconteça a condição lógica para prosseguimento da metodologia. Então, quando a gente também torna um passo N ativo, né, o que vai acontecer? Esse passo N vai desativar o passo anterior, o passo N-1. E para cada passo que a gente tenha, a gente vai ter as ações associadas àqueles passos. Então, por convenção, também no método passo a passo eletropneumático, a gente vai começar sempre com o último passo ativo e os demais, né, ou seja, os anteriores, desativados. E a estrutura que a gente vai usar para todos os passos é essa estrutura de set e reset, ou seja, ativar e desativar o passo. Então, quem ativa ou quem seta um passo N é o passo anterior, ou seja, para a gente ir para o passo N, a gente tem que estar no passo anterior e acontecer a condição lógica de transição. Quem vai desativar o passo N é o próximo passo. Então, isso acontece para todos os passos. Tá? E aí, para começar com o último passo avançado, a gente inclui um contato normalmente aberto nessa posição aqui, apenas no último passo, porque quando a gente apertar no botão chamado reset, né, esse contato vai energizar esse relé e aí o último passo será ativado. E para os demais passos, a gente usa essa estrutura aqui, a gente coloca um contato deste mesmo botão R, normalmente fechado nessa posição aqui, porque quando a gente apertar, esse contato se abre e então a memória, né, o relé é desativado. Então isso vai acontecer para todos os passos anteriores ao último passo. E por fim, notem que em todos os passos a gente inclui um contato do próprio relé daquele passo em paralelo às condições de ativação daquele passo. Por quê? Para que isso fique memorizado. Então, esse passo fica ativo até que se vá para o próximo passo. Né? Então, quando esse passo ativar, é que esse aqui vai desativar. E nas ações associadas a cada passo, geralmente a gente pega o contato ou um contato do relé, de todos os passos, na verdade, e esse contato vai ativar a solenoide, uma solenoide de uma válvula. Tá? Então, aqui nesse exemplo genérico, a gente tem que no passo N, nós vamos ligar a solenoide N, e no passo I, a gente vai ligar a solenoide I. Bom, mas vamos fazer um exemplo prático disso. Então, a gente vai pegar aquela mesma sequência que a gente já tinha pego antes, vamos construir nosso diagrama trajeto-passo, como a gente já havia feito antes, e no diagrama trajeto-passo a gente vai botar as condições para que aconteçam as ações nos diferentes momentos. Então, no primeiro momento, um A avança, bate no final de curso dele,
bate em um S2, aí o 2A avança e assim por diante. Isso aqui vai servir novamente para a gente construir o nosso diagrama eletropneumático pelo método passo a passo. Então, nós vamos usar 4 relés, porque a gente tem 4 movimentos dos atuadores. A gente tem 4 passos. Se a gente tem 4 passos, a gente vai usar 4 relés. Então, está aqui K1, K2, K3 e K4. Então, a gente vai usar para todos os passos aquela estrutura que a gente viu no slide anterior. Então, para ativar um determinado passo, a gente vai ter as condições de set aqui, que é o que? Estar no passo anterior. O passo anterior ao passo 1 é o passo 4. Qual é a condição de que aconteça a ativação do passo 1? Pelo diagrama trajeto-passo, a gente está vendo que basta apertar um botão chamado 1S1. Então, apertando no botão S1 e estando no passo 4, que é o último passo que começa ativado, a gente vai para o passo 1. Aqui os botões, os contatos normalmente fechados do botão de reset em todos os passos, exceto no último passo que a gente coloca em paralelo, como a gente falou anteriormente. Quando a gente inicia, quando a gente energiza o circuito, a gente aperta no botão de reset, o último passo começa ativado e os demais desativados. E aí, uma vez que for para esse passo 1 aqui, pelas condições de ativação, a gente parte para a estrutura do próximo passo, que é exatamente a mesma da estrutura do passo anterior. Então, para ir para o passo 2, basta estar no passo anterior, que é o passo 1, e acontecer a condição de transição. Para ir do passo 1 para o passo 2, a gente está vendo que a gente tem que bater em 1S2. Tá? E aí, a gente percebe que aqui nessa parte de baixo, a gente sempre tem um contato normalmente fechado do próximo passo. Então, o passo posterior ao passo 2 é o passo 3. O passo posterior ao passo 1 é o passo 2. O passo posterior ao passo 3 é o passo 4. O passo posterior ao passo 4 é o passo 1. Então, aqui, nesses contatos, a gente sempre vai ter um contato normalmente fechado do próximo passo. E aqui em cima, a gente sempre vai ter um contato normalmente aberto do passo anterior. O passo anterior ao 1 é o 4, anterior ao 2 é o 1, anterior ao 3 é o 2, anterior ao 4 é o 3. E aqui, para manter a memória, como a gente tinha falado antes, a gente sempre vai botar em paralelo a condição de ativação, um contato do próprio passo aqui para manter ativado até que a gente vá para o passo seguinte. Tá? E aí, então, só seguindo a mesma lógica, Então, o último passo, que tem estrutura um pouquinho diferente pelo fato do reset, mas a condição de ativação é a mesma dos demais passos. Para ir para o passo 4, basta estar no passo anterior, que é o passo 3, e acontecer o quê? A gente olha aqui no diagrama trajeto-passo, vê que para passar do passo 3 para o 4, tem que bater em 2S1. Então, feita a troca de passos, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, assim como no método passo a passo pneumático, a gente parte, então, para as ações que ocorrerão em cada passo. Então, no passo 1, a gente sabe que vai ter que avançar o atuador 1A. O atuador 1A, ele avança quando a gente liga a solenoide 1Y1 e retorna quando a gente liga a solenoide 1Y2. Então, a gente vai pegar um contato do relé K1, que é do passo 1, e vai usar esse contato normalmente aberto. Quando tiver aqui, ele vai se fechar, quando estiver no passo 1, e aí vai acionar a solenoide 1Y1 para que 1A avance. Quando eu estiver no passo 2, eu sei que eu tenho que avançar 2A. Então, eu vou pegar o contato do relé K2, normalmente aberto, vou ligar na solenoide 2Y1 para avançar 2A. No passo 3, eu tenho que retornar 3A. Então, eu vou pegar um contato normalmente aberto de K3 e ligar 2Y2 para fazer retornar 2A.
E por último, para retornar um A, a gente retorna no passo 4. Então, no passo 4, a gente vai ligar a solenoide 1Y2 para fazer o retorno de 1A. Então, se a gente só tem que tomar cuidado que se a gente quiser fazer um ciclo contínuo, né, então a gente tem que perceber que a condição de passar de um passo a outro, né, a gente tem que deixar isso bem claro. Como é que eu sei que eu vou do passo 1 para o passo 2? Eu usei um S2 aqui. Ó. Por que eu usei um S2? Porque um S2 eu sei que é o final do avanço de um A, que determina que o passo 1 acabou. Então, se eu quiser fazer um ciclo contínuo, basta eu botar um botão de trava? Não basta só botar um botão de trava. Por quê? Porque para manter aquela sequência, quando o ciclo é único, eu posso botar que a condição de início é só estar nesse passo aqui e apertar S1. Mas quando o ciclo é contínuo, quando é que eu sei que acabou o passo 4? Quando o atuador 1A recua. Então, essa condição de que 1A recua tem que estar aqui se eu quiser fazer um ciclo contínuo. Tá? Por isso que foi incluído mais, então, o 1S1. Então, se eu quiser fazer um ciclo contínuo pelo método passo a passo generalizado, eu preciso botar esse sensor 1S1, porque para eu ir para qualquer passo, eu tenho que estar no anterior e saber que aquele passo acabou, né? Que geralmente a gente usa um sensor de final de curso. Poderia ser um temporizador, um contador também, mas agora que a gente está fazendo um primeiro exemplo mais simples, é um sensor de final de curso. Então, como é que eu sei que o último passo acabou? Quando eu bater em 1S1. Então, eu tenho que incluir isso daqui, tá? Depois testem aí no Fluid Sim isso daí para ver como é verdade. Então, só como último exemplo aqui, é um exemplo bem similar a esse que a gente mostrou, só que a sequência é um pouquinho diferente. Então, a gente tem de novo 4 movimentos vão ter 4 relés. Então, a gente vai resolver primeiro essa parte aqui, que é a troca entre os passos, e para a gente resolver, então, basta a gente usar aquela estrutura. Então, sempre vai em contato normalmente fechado do próximo passo aqui, embaixo, o passo seguinte ao 1 é o 2, o seguinte ao 2 é o 3, o seguinte ao 3 é o 4, o seguinte ao 4 é o 1. E aqui em cima a gente sempre vai botar um contato normalmente aberto do passo anterior. O anterior ao 1 é o 4, o anterior ao 2 é o 1, o anterior ao 3 é o 2, o anterior ao 4 é o 3. Por quê? Porque a gente vai usar aquela questão de ativar e desativar. Então, quem desativa o passo 1 é o passo 2, por isso que ele está aqui normalmente fechado nessa posição aqui. Então, para a gente, vamos pegar um passo qualquer aqui, para a gente ir para o passo 3, eu estou vendo aqui no meu diagrama trajeto o passo que eu tenho que estar no passo 2 e bater em um S2. Por isso, está aqui, eu estando no passo 2 e batendo em um S2, eu posso ir para o passo 3. E é isso. Então, a única coisa que vai ser diferente, então, tendo a mesma sequência, a sequência é diferente, mas o mesmo número de passos, vou ter a mesma estrutura, só que o que vai mudar aqui são esses sensores aqui que determinam a troca entre os passos, porque os sensores vão ser diferentes, porque a sequência é diferente. E aqui a parte das ações também vai ser um pouquinho diferente, mas vou ter de novo um contato do passo 1, do passo 2, do passo 3 e do passo 4 aqui, e aí a única coisa que vai mudar são quais solenoides que iremos acionar. Então, quando eu quiser avançar um A, eu vou avançar no passo 1. Retornar um A, vou retornar no passo 2. Avançar 2A vai ser no passo 3 e recuar 2A vai ser no passo 4. Então, é isso aí. Temos alguns exercícios aí para resolver e vocês resolvam